Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso segundo exercício da terceira lista, tá certo? Onde nós vamos resolver o problema do voto, né, se ele é obrigatório ou não no Brasil, ou ainda também se ele é facultativo, tá certo? Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador e eu quero apresentar para vocês aí a resolução do nosso segundo exercício da terceira lista. Muito bem, eu já estou aqui no computador com o PyCharm aberto. Nós vamos aqui abrir aqui a parte de exercícios Python, aqui o projeto exercícios Python, para que a gente possa resolver aqui o nosso segundo exercício da terceira lista. E o enunciado fala o seguinte aqui, ó: faça um programa que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule a idade dessa pessoa, tá certo? E depois mostre, por exemplo, se ela pode ou não votar. Então, basicamente, aqui é começar criando a variável ano de nascimento. Então, eu vou colocar aqui ano de underline nascimento, para que o usuário informe para a gente aqui qual que é a idade dela. Então, essa variável vai ser do tipo inteira, de input, e aqui eu vou pedir para que o usuário, então, digite o ano do seu nascimento. Tá certo? Vou colocar dessa forma aqui, então o usuário vai entrar com esse dado. Logo na sequência, nós já podemos calcular a idade dessa pessoa, então eu vou colocar aqui uma variável com o nome idade, vai receber então aqui, eu tenho que fazer o cálculo aqui a partir do ano atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 2024, então eu vou colocar aqui o valor 2024 e efetuar uma operação de subtração com menos, e aqui eu já coloco então ano de nascimento. E aqui eu já posso agora verificar se a pessoa pode ou não votar. Para isso eu vou entrar aqui no meu navegador, vou pesquisar por qual que é, né, a idade, por exemplo, do voto no Brasil. Idade, voto, Brasil aqui. Vou colocar aqui, ó, basicamente o que nós temos. Vou verificar aqui, escolher aqui esse site aqui que é do Tribunal Regional Eleitoral, aqui de vários estados. Deixa eu ver se tem o TSE aqui. Na verdade, são vários, posso entrar em um desses qualquer aqui. Vou verificar aqui basicamente qual que é a idade, né? Mas eu sei que entre... Aqui, ó. Por exemplo, não é obrigado a votar menor de 16 anos e 17 anos. Maior de 70 anos, na verdade, aqui fica facultativo, tá certo? Obrigatório as pessoas que têm idade maior de 18 anos e até 70 anos. Então, vou voltar aqui, basicamente, então eu vou colocar aqui, ó, se idade, por exemplo, for menor que 16, eu já sei que a pessoa, ela não vota, tá certo? Então eu posso colocar aqui um print utilizando as fstrings, tá? Eu vou colocar aqui assim, por exemplo, uma mensagem com idade de tantos anos, né? Ou seja, idade anos, vou colocar 2 pontos, não vota. E agora eu vou utilizar aqui a estrutura alinhada com o elif, tá certo? Nós vimos isso na aula passada. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula das estruturas condicionais alinhada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o seguinte: a idade, ele vai ser a parte aqui agora do voto facultativo, tá certo? Com a idade menor ou igual a 16, então eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual, eu vou colocar aqui na frente o 16, tá certo? Menor que 18. Tá? Então, entre essa idade ou também, né, se a pessoa tiver idade maior que 70, nós vimos ali que o voto ele é facultativo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, print com as fstrings com a idade de, vou colocar aqui a idade da pessoa, anos. O voto aqui, né, vai ser, no caso, voto opcional, certo? Então,
Aqui eu estou utilizando a estrutura lógica com ou, né? Se for essa situação ou essa outra situação, entra aqui nesse bloquinho sendo o voto opcional. Como não tem uma outra estrutura mais a ser verificada, eu já posso utilizar, por fim, aqui a estrutura do else. E aqui nós podemos já colocar o print com as f-strings, né? Com a idade. Vou colocar aqui a idade, anos, deixa eu ver, espaço, anos, aí nesse caso aqui o voto obrigatório, certo? Então, eu tenho aqui uma estrutura condicional alinhada, onde eu tenho a pessoa que não vota, o voto opcional, e por fim aqui, né, nós temos a estrutura do obrigatório. Deixa eu ver aqui se for correto aqui a minha indentação. Vamos rodar esse código aqui, botão direito em cima de lista 03, run, e aqui eu vou já entrar, né? Digite, por exemplo, aqui o seu ano de nascimento. Vamos supor que a pessoa nasceu no ano de 2006, por exemplo. Com a idade de 18 anos, o voto é obrigatório. Então, ele entrou aqui nesse bloquinho aqui do final. Vou rodar aqui novamente, tá certo? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o ano de 2016. Com 2016, por exemplo, a pessoa tem 8 anos e ela não vota, tá certo? Vou dar aqui mais uma vez aqui no caso, por exemplo, o ano de 1996, com 28 anos, voto obrigatório, tá certo? Vou rodar aqui mais uma vez aqui, ó, por exemplo, no ano de 1916, uma pessoa mais velhinha aí, ó, a pessoa tem 108 anos, o voto, ele é opcional, tá certo? Aqui eu fiz utilizando diretamente o ano atual, né? Mas eu posso fazer também utilizando aí os módulos, né? Bibliotecas que nós já vimos aí em aulas anteriores. Aqui, para isso eu posso, por exemplo, aqui colocar um comentário nessa linha aqui de programação e eu vou chamar aqui a biblioteca datetime. Vai ser from the datetime import datetime. Eu quero importar a biblioteca para que eu consiga fazer o cálculo do ano atual aqui da máquina. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ano, underline atual, né? Vai se chamar essa variável. E aqui eu vou simplesmente colocar assim, ó. Dessa forma aqui, eu posso colocar a variável datetime, ponto, now, ponto, year. Com essa linha aqui, ó, eu estou fazendo exatamente, pegando o ano atual diretamente aqui da máquina aqui do meu computador. Então, agora eu já posso fazer o cálculo da idade. Então, idade vai receber, dada não, né? Idade vai receber, então, a variável ano atual da máquina, menos, então, ano de nascimento da pessoa. Aqui, dessa forma, eu já posso, então, rodar o meu código. Então, por exemplo, aqui eu vou rodar o meu código, vou colocar aqui, por exemplo, o ano de 2004, por exemplo. Ó, idade com 20 anos, voto obrigatório. Vou rodar aqui mais uma vez o ano de 2017, por exemplo. Com 7 anos não vota, tá certo? Vou dar mais uma vez aqui, ó, no ano de 1999, por exemplo. A pessoa tem 25 anos, voto é obrigatório. Vou colocar aqui uma pessoa mais velha um pouco, ó, 1945. Veja que a pessoa tem 79 anos, o voto é opcional. Então, dessa maneira aqui, né, nós finalizamos a resolução do exercício 2 aqui, da nossa terceira lista, utilizando tanto o ano atual que nós estamos trabalhando aqui, ou pegando aqui da biblioteca
datetime para poder pegar o ano atual da máquina. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês a resolução do nosso segundo exercício da terceira lista, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.